Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe e deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. No livro de João 17 registra a oração sacerdotal de Jesus, na qual ele intercede por seus discípulos e por todos os que viriam a crer. O capítulo revela a profundidade da comunhão entre o Filho e o Pai, destacando o desejo de unidade, santificação e proteção para aqueles que pertencem a Cristo. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de João 17 do livro de João da Bíblia. Jesus fala com o Pai. Jesus falou assim e levantou seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. 2 Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. 13 A vida eterna é esta: que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. 4 Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. 5 E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus ora pelos discípulos. 6 Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido à tua palavra. 7 Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti. 8 Pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. 9 Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. 10 Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. 11 Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. 12 Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. 13 Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. 14 Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. 15 Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. 16 Eles não são do mundo, como eu também não sou. 17 Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. 18 Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. 19 Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Jesus ora por todos os crentes. 20 Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. 21 Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. 22 Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. 23 Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e os amaste como igualmente me amaste. 24 Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. 25 Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. 26 Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento.
O capítulo João 17 é conhecido como a oração de Jesus antes de sua prisão e crucificação. Depois de ensinar os discípulos, capítulos 13 e 16, Jesus fala diretamente com Deus Pai. Essa oração revela 3 coisas principais. 1. Jesus ora por si mesmo. 2. Jesus ora pelos discípulos. 3. Jesus ora por todos os que creriam nele no futuro. Vou explicar de forma didática, citando os versículos em cada parte. Primeira parte. Jesus ora por si mesmo e por sua missão, versículos 1-5. Jesus começa a oração olhando para o céu e falando com o Pai. Versículo 1. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Significado. A hora de Jesus era o momento da sua 1. Morte. 2. Ressurreição. 3. Glorificação. Mesmo sabendo que iria sofrer, Jesus entende que tudo faz parte do plano de Deus para salvar a humanidade. Versículo 2. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Jesus recebeu a autoridade de Deus para dar vida eterna às pessoas. Versículo 3. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo. Significado importante. Vida eterna não é apenas viver para sempre. É 1. Conhecer Deus. 2. Ter relacionamento com Ele. 3. Conhecer Jesus como o enviado de Deus. Versículo 4. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra. Jesus afirma que cumpriu a missão que Deus lhe deu. Versículo 5. Glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Isso mostra que Jesus existia antes da criação do mundo e compartilha da glória divina. Segunda parte. Jesus ora pelos seus discípulos, versículos 6-19. Agora Jesus começa a orar pelos discípulos que estavam com ele. Jesus revela Deus aos discípulos. Versículo 6. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Significa que Jesus revelou quem Deus realmente é. Versículo 8. Eles reconheceram de fato que vim de ti. Os discípulos entenderam que Jesus foi enviado por Deus. Jesus ora pela proteção dos discípulos. Versículo 11. Pai Santo, protege-os em teu nome. Jesus sabia que 1. Ele iria voltar ao Pai. 2. Os discípulos ficariam no mundo. Por isso pede proteção espiritual para eles. Versículo 12. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição. Aqui Jesus se refere a Judas, que o traiu. Jesus fala sobre a oposição do mundo. Versículo 14. O mundo os odiou, pois eles não são do mundo. Significado. Os seguidores de Cristo. 1. Vivem no mundo. 2. Mas não pertencem aos valores do mundo. Versículo 15. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Jesus não pede que seus seguidores saiam do mundo, mas que Deus os proteja do mal. Jesus pede santificação para os discípulos. Versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Significado. Santificar significa 1. Separar para Deus. 2. Viver de forma santa. 3. Viver segundo a verdade. E Jesus afirma, a palavra de Deus é a verdade. Versículo 18. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Jesus envia os discípulos para continuar sua missão. Terceira parte. Jesus ora por todos os futuros cristãos, versículos 20 e 26. Aqui acontece algo muito especial. Jesus começa a orar por todas as pessoas que um dia acreditariam nele. Isso inclui os cristãos de hoje. Versículo 20. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Ou seja, 1. Os discípulos pregariam. 2. Outras pessoas acreditariam. Jesus ora pela unidade dos cristãos. Versículo 21. Para que todos sejam um. Jesus pede que os seguidores tenham unidade. Assim como 1. O Pai está em Jesus. 2. Jesus está no Pai. A união entre os cristãos seria um testemunho para o mundo.
Versículo 23. Que eles sejam levados à plena unidade. Quando os cristãos vivem unidos, o mundo percebe o amor de Deus. Jesus deseja que os crentes estejam com Ele. Versículo 24. Quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou. Jesus deseja que seus seguidores estejam com Ele na glória futura. Isso aponta para a vida eterna com Deus. Jesus revela o amor de Deus. Versículo 26. Para que o amor que tens por mim esteja neles. O objetivo final é que 1. O amor de Deus esteja nos crentes. 2. Cristo viva dentro deles. Mensagem principal de João 17. Esse capítulo revela o coração de Jesus. Ele ora por 3 coisas principais. Primeira, glorificar a Deus e completar sua missão. Versículo 1-5. Jesus veio ao mundo para cumprir a obra da salvação. Segundo, proteger e fortalecer os discípulos. Versículo 6-19. Eles enfrentariam 1. Perseguição. 2. Oposição. 3. Desafios espirituais. Por isso Jesus pede proteção e santificação. Terceiro, unidade e salvação para todos os que crerem. Versículo 20-26. Jesus ora por todos os cristãos do futuro. Ele deseja 1. Unidade entre os crentes. 2. Que vivam no amor de Deus. 3. Que estejam com Ele na eternidade. Resumo simples do capítulo. João 17 mostra que 1. Jesus cumpriu sua missão. 2. Ele intercede pelos seus seguidores. 3. Ele pede proteção espiritual para eles. 4. Ele deseja unidade entre os cristãos. 5. Ele promete vida eterna para quem crer nele. Algo muito interessante. Os capítulos João 13 e 17 formam um conjunto único. Em João 13, o tema é humildade e serviço. Em João 14, o tema é consolação e promessa do Espírito. Em João 15, o tema é permanecer em Cristo. Em João 16, o tema é perseverança nas dificuldades. Em João 17, o tema é a oração final de Jesus. Esse conjunto mostra o último ensinamento de Jesus antes da cruz. A seguir está uma explicação didática, organizada por blocos, do Evangelho de João capítulo 17 é conhecido por muitos estudiosos como a oração sacerdotal de Jesus. Ele ocorre logo depois dos ensinamentos dados nos capítulos 13 e 16 e antes da prisão de Jesus, com as ligações ao Antigo Testamento quando pertinentes. Nesse capítulo, Jesus ora ao Pai e sua oração tem 3 partes principais. Primeiro, Jesus ora por si mesmo, versículos 1-5. Segundo, Jesus ora pelos discípulos, versículos 6-19. Terceiro, Jesus ora por todos os que creriam no futuro, versículos 20 e 26. Vou explicar cada parte de forma didática e mostrar ligações com o Antigo Testamento. Primeiro, Jesus ora por si mesmo, versículos 1-5. Jesus começa a oração dizendo: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Versículo 1. O que significa chegou a hora? Nos Evangelhos, a hora de Jesus se refere ao momento de 1. Sua morte. 2. Sua ressurreição. 3. Sua glorificação. Ou seja, o plano de Deus estava chegando ao seu momento decisivo. Autoridade sobre toda a humanidade. Jesus afirma: pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Versículo 2. Isso significa que Deus deu a Jesus autoridade universal. Existe ligação com o Antigo Testamento, Daniel 7:13 e 14. Nesse texto, o Filho do Homem recebe 1. Domínio. 2. Autoridade. 3. Reino eterno. Jesus está mostrando que essa profecia se cumpre nele. O que é a vida eterna? Jesus define claramente: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo. Versículo 3. Vida eterna não significa apenas viver para sempre. Significa 1. Conhecer a Deus. 2. Ter relacionamento com Ele. Jesus existia antes da criação. Jesus diz: glorifica-me junto a ti,
com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Versículo 5. Aqui aparece uma verdade importante. Jesus já existia antes da criação do mundo. Isso conecta com Gênesis 1:1, início da criação. João 1:1, no princípio era o Verbo. Segundo, Jesus ora pelos discípulos, versículo 6:19. Agora Jesus começa a interceder por seus discípulos. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Versículo 6. Revelar o nome de Deus significa revelar 1. Quem Deus é. 2. Seu caráter. 3. Sua vontade. No Antigo Testamento, o nome de Deus representava sua identidade. Exemplo, Êxodo 3:14. Quando Deus revela seu nome a Moisés. Os discípulos pertencem a Deus. Jesus diz, eles eram teus, tu os deste a mim. Versículo 6. Isso mostra que 1. Os discípulos pertencem a Deus. 2. Jesus os recebeu para ensiná-los e prepará-los. Jesus pede proteção para eles. Pai Santo, protege-os em teu nome. Versículo 11. Jesus sabia que os discípulos enfrentariam 1. Perseguição. 2. Oposição. 3. Dificuldades. Por isso, ele pede proteção espiritual. A referência a Judas. Jesus diz, nenhum deles se perdeu, a não ser aquele destinado à perdição. Versículo 12. Ele está falando de Judas Iscariotes. Isso cumpre profecias do Antigo Testamento, como Salmos 41:9. Até o meu amigo íntimo levantou contra mim o calcanhar. O mundo odiará os discípulos. Jesus afirma, o mundo os odiou. Versículo 14. Isso acontece porque os discípulos 1. Seguem valores de Deus. 2. Não seguem os valores do mundo. Jesus não pede que saiam do mundo. Não rogo que os tires do mundo. Versículo 15. Isso significa que os seguidores de Cristo devem 1. Viver no mundo. 2. Mas não viver segundo os valores do mundo. Santificação. Jesus pede, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Versículo 17. Santificar significa 1. Separar para Deus. 2. Tornar santo. 3. Transformar o caráter. Terceiro, Jesus ora por todos os crentes, versículos 20 e 26. Agora Jesus amplia sua oração. Minha oração não é apenas por eles. Versículo 20. Ele ora por todos que creriam no futuro. Isso inclui todos os cristãos ao longo da história. A unidade dos crentes. Jesus pede, para que todos sejam um. Versículo 21. Essa unidade não significa que todos seriam iguais, mas que teriam 1. O mesmo propósito. 2. A mesma fé. 3. O mesmo amor. O testemunho ao mundo. Jesus diz, para que o mundo creia que tu me enviaste. Versículo 21. Ou seja, a unidade entre os cristãos mostra ao mundo a realidade do Evangelho. Compartilhar a glória de Cristo. Jesus afirma, dei-lhes a glória que me deste. Versículo 22. Isso significa que os crentes participam 1. Da presença de Deus. 2. Da transformação espiritual. 3. Da vida eterna. O plano de Deus desde antes da criação. Jesus diz, tu me amaste antes da criação do mundo. Versículo 24. Isso mostra que o plano de salvação já existia antes da criação. Esse conceito aparece também em Isaías 53, que fala do sofrimento do Messias. Quarto, a conclusão da oração, versículos 25 e 26. Jesus termina dizendo, eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo. Versículo 26. O objetivo final é que o amor que tens por mim esteja neles. Versículo 26. Ou seja, o mesmo amor que existe entre pai e filho deve estar nos seguidores de Cristo. Mensagem principal de João 17. Esse capítulo ensina 4 verdades centrais. Primeira, Jesus veio cumprir a missão dada por Deus. Segunda, ele intercede pelos seus seguidores.
Terceira, os cristãos devem viver em unidade e santidade. Quarta, o objetivo final é que as pessoas conheçam Deus e tenham vida eterna. Resumo simples. João 17 mostra Jesus orando antes de sua crucificação. Ele pede ao Pai que glorifique sua missão, protege seus discípulos e ora por todos os que creriam nele no futuro, para que vivam unidos na verdade e no amor de Deus. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!